combater a má circulação e a dor nas pernas. E além disso, eu vou te ensinar também 10 dicas, 10 estratégias para melhorar esse problema de circulação que é tão comum e incomoda tanta gente. Então olha, se você anda com a perna inchada, se você sente dores nas pernas, se você tem aquela sensação de peso nas pernas, se quando você começa a andar, depois de um tempo você andando, as suas pernas começam a doer, fazendo com que você precise parar de andar, esse vídeo é para você. Então você tem que ficar até o final para você descobrir o que fazer para não sofrer mais com a má circulação, ok? Então olha, já vai deixando seu like, se inscreve também no canal e compartilha esse vídeo para o maior número possível de pessoas, ok? E também me conta, escreve aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, porque eu quero te conhecer melhor, ok? Então quando a gente vai falar de circulação, a gente tem que falar dos nossos rins, que são os órgãos responsáveis pela regulação do equilíbrio de líquidos e de diversos outros nutrientes no nosso corpo. E aí quando os rins não funcionam, a circulação sanguínea das pernas acaba sendo afetada, fazendo com que haja, por exemplo, uma retenção de líquido, quando os rins não filtram os fluidos em excesso do nosso sangue, quando eles não estão produzindo urina da forma adequada. Então, quando o rim não funciona, esse líquido que deveria sair pela urina acaba sendo retido, acaba ficando acumulado nas pernas, nos tornozelos e em outras partes do corpo, gerando prejuízo para a circulação. Além dos rins, a gente tem que falar também de outros fatores que podem aumentar o risco de má circulação, fatores que estão relacionados a problemas circulatórios, a dores nas pernas e que nós precisamos controlar para que o tratamento da má circulação seja bem sucedido. Então, que fatores são esses? São os fatores que lesionam, que danificam os nossos vasos sanguíneos. Por exemplo, pressão alta. Então a pressão alta, ela danificando os vasos sanguíneos, ela acaba reduzindo o fluxo sanguíneo para as pernas, gerando a má circulação. Da mesma forma que o sedentarismo, a pessoa que não faz atividade física, também tem maior risco de má circulação. Porque se a pessoa não faz atividade física, a musculatura da perna acaba não sendo ativada, acaba não sendo trabalhada e, uma vez não sendo trabalhada, fica enfraquecida. E quando está fraca, ela tem dificuldade em auxiliar o impulsionamento do sangue de volta para o coração, também contribuindo para uma circulação deficiente. Além disso, a obesidade, porque coloca um peso extra, um peso adicional, sobrecarregando os vasos sanguíneos, dificultando também o fluxo de sangue. O tabagismo, que danifica muito as artérias e as veias, prejudicando a circulação em todo o corpo. Então a pessoa que tem má circulação e usa cigarro e fuma, ela tem que fazer um esforço extra para não continuar fumando, porque o fumo ele é vasoconstritor. Ele estreita os vasos, ele estreita o espaço por dentro dos vasos, reduzindo assim também o fluxo sanguíneo. E a dieta inadequada, uma dieta pobre em fibras, uma dieta pobre em vitaminas, pobre em minerais, também prejudica a saúde dos vasos sanguíneos, assim como uma dieta rica em carboidratos simples, em gorduras ruins, vai contribuir para a formação de placas de colesterol, placas de gordura nas artérias, que vão, obviamente, prejudicar o fluxo sanguíneo para as mais diversas partes do corpo, aumentando também o risco de infarto, de derrame ou de trombose em algum outro local. Além disso, as doenças crônicas, como doenças autoimunes, doença vascular periférica, também causam danos aos vasos sanguíneos, prejudicando também a circulação. Olha, pessoal, tem muita gente assistindo e pouca gente dando like, hein? Então deixa seu like aí, não custa nada. Já que você está assistindo aqui, deixa seu joinha, porque isso ajuda o vídeo a ser distribuído. E cadê o bom dia do meu pessoal aqui no chat? Cadê? Bom dia, não tem ninguém falando? De onde você está? Quero ver se a gente tem gente do Brasil inteiro, se a gente tem pessoas de Angola, de Moçambique, de Portugal, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha. De onde você está me assistindo agora? Coloca aí no chat que eu quero saber. E no final da live eu também vou conversar com todo mundo que está falando aqui no chat, ok? Então vamos lá, pessoal, para as 10 dicas
para combater a má circulação e as dores nas pernas. Então, se você implementar essas dicas, esse problema vai melhorar muito, ok? Então, a primeira dica é fazer atividade física, porque a atividade física ela promove a circulação sanguínea e também estimula o bom funcionamento do sistema circulatório. Sem falar também que a atividade física ajuda a combater vários fatores de risco para a má circulação, como, por exemplo, sobrepeso, pressão alta, diabetes. Então, combatendo esses fatores agressores dos nossos vasos sanguíneos, a gente também combate a má circulação, já que são justamente esses fatores que causam a má circulação. A nona dica são os alongamentos, que aliviam a tensão muscular e também melhoram o fluxo do sangue. O alongamento é algo que eu confesso que eu fico devendo, tá? Mas se você puder fazer um alongamento uma vez por dia, aí logo depois que você acorda, para começar o dia com o pé direito, para começar o dia já diferente, alongado, respirado, com qualidade, é uma excelente dica aí para quem quer ter mais saúde, para quem quer sentir menos dores nas articulações também, que o alongamento vai ajudar no encurtamento muscular. Pessoas com encurtamento muscular têm maior risco também de lesões musculares, então o alongamento é uma excelente opção para quem tem má circulação. Então puxa a perna, a panturrilha, dá uma olhada em algum vídeo de alongamento no YouTube para você ficar fera e melhorar as dores nas suas pernas. Nossa oitava dica é a elevação das pernas acima do nível do coração, porque isso facilita o retorno do sangue das pernas para o coração, reduzindo o acúmulo de líquido nas pernas. Então vamos lá, você ficou o dia inteiro trabalhando e aí no final da tarde, lá para as 18, 19 horas, viu que as suas pernas estavam inchadas. E aí você continuou com a perna inchada, no que você deita para dormir, você levanta essa perna, coloca a perna razoavelmente ao mesmo nível do coração. O que acontece com esse líquido que estava retido, que estava armazenado nas suas pernas? Ele volta para a circulação, passa pelos rins e aí ele acaba sendo eliminado na forma de urina. E é justamente por isso que você, que fica com as pernas inchadas, acorda várias vezes à noite para urinar. Porque aquele líquido que estava nas suas pernas retorna para a circulação, é filtrado pelos rins e eliminado pela urina. Então, essa é a explicação para o aumento da frequência urinária noturna para quem tem inchaço, edema nas pernas. Sétima dica é não ficar sentado e não ficar em pé por longos períodos, porque isso dificulta a circulação. Então é fundamental que você faça pausas regulares para se movimentar e esticar as pernas. Então olha, não é para ficar deitado o dia inteiro, não é para ficar horas sentado. Então vai dar uma caminhada, vai dar uma volta pelo quintal, uma volta pela sua rua. É fundamental você andar. Por mais que você sinta dores nas pernas em algum momento, isso é porque a sua circulação está tão ruim que ela não consegue levar oxigênio e nutrientes suficientes para nutrir aquela parte. Mas a atividade física será uma parte fundamental da sua recuperação. Então tem que fazer um esforço, combinado? A sexta dica é manter um peso saudável, porque quando a gente mantém um peso saudável, a gente reduz a carga sobre as nossas pernas, facilitando a circulação. Além disso, a gente também vai controlar melhor a pressão, o diabetes, que são fatores, conforme a gente conversou aqui, que contribuem para a má circulação. Então, além da pessoa deixar de sobrecarregar a perna com carga, com peso, ela também vai controlar melhor outros fatores desencadeantes, fatores de risco para má circulação. Nossa quinta dica é manter uma hidratação adequada. Pois é, pessoal, beber água é muito importante. Então, pelo menos aí 2 litros de água por dia. A gente faz esse cálculo por peso, na verdade. Então varia aí entre 30 ml a 35 ml de água por quilo de peso. Então se você tiver 60 quilos, você tem que beber 1 litro e 800. Se você tiver 70 quilos, você tem que beber 2 litros e 100, ok? Então é muito importante beber água. Muita gente fala, não, doutor, eu não gosto de água, não me faz bem, eu fico enjoada. Pô, pessoal, aqui é todo mundo já cascudo, né? Todo mundo já avô, pai, tio, bisavô,
Então, assim, não tem essa desculpinha, essa lorota, não gosto de água. Não, não tem que gostar ou desgostar, tem que beber. É diferente. Se quiser ter saúde, tem que beber água. Não tem escapatória. Da mesma forma que se quiser ter saúde, tem que fazer atividade física, tem que se alimentar bem, tem que dormir bem. Se não fizer isso, não terá saúde e não adianta reclamar, ok? Quarta dica é ter uma alimentação saudável, rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas, porque uma alimentação saudável vai ser benéfica para a saúde cardiovascular, melhorando a circulação. Também podemos optar por alimentos que sejam vasodilatadores, como por exemplo gengibre, a beterraba, que podem ajudar a aliviar essa sensação de peso nas pernas por promover uma vasodilatação, melhorando assim o fluxo sanguíneo no seu corpo, ok? Terceira dica, como a gente já falou aqui, é não fumar, pessoal. Fumar danifica os vasos sanguíneos. Fumar não é legal, não é charmoso. Fumar deixa um bafo horrível, fica um cheiro péssimo no ambiente, a pessoa fica com o dedo amarelo, com o bigode amarelo, estraga os dentes, aumenta o risco de vários tipos de câncer, fica com mau hálito, a pessoa fica com cheiro horrível de cigarro. Então, pessoal, vamos fazer um esforço aí para parar de fumar, porque isso vai destruir a sua circulação. Talvez o fumo, o tabagismo, seja o principal vilão aqui da má circulação, tá? Então, se você fuma, vamos fazer um esforço aí para parar de fumar. Segunda dica é utilizar roupas confortáveis. Então, evite roupas apertadas que possam restringir a circulação das suas pernas, dos seus pés. Então, aquele sapato apertado que quando você tira, fica marcado a tira do sapato, o local onde ele estava ali encostando na sua pele. Então, esse sapato, por exemplo, é melhor evitar, porque ele vai prejudicar ainda mais a sua circulação, ok? E a primeira dica de hoje é a massagem, porque ela estimula o fluxo sanguíneo e também alivia o desconforto da má circulação. Mas olha, pessoal, essas dicas são importantes, só que o mais importante mesmo é você, além de procurar ajuda especializada, seja com médico cirurgião vascular, angiologista, seja com algum cardiologista que entenda mais dessa parte, mais importante do que isso é você ter um estilo de vida saudável, porque é justamente o estilo de vida saudável que vai transformar a sua vida para melhor, que vai controlar os fatores que estão gerando, ocasionando essa má circulação. Então é fundamental que você coma bem, que você durma bem, que você não beba muito, que você não fume, que você faça atividade física, que você beba a quantidade ideal de água para o seu peso. Então tudo isso vai influenciar muito na sua circulação, ok? Então olha, se você quiser um guia completo, passo a passo completo sobre o melhor estilo de vida do mundo, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu código da longevidade. E aí, você lendo e colocando em prática as orientações que estão no livro, eu tenho certeza que a sua pressão vai melhorar, que o seu diabetes vai melhorar, que o seu colesterol vai melhorar e que, consequentemente, a sua má circulação também vai melhorar. Então, olha, clica agora no primeiro link, adquira o seu código da longevidade e eu tenho tanta certeza que você vai gostar, que se você não gostar, eu devolvo todo o seu dinheiro de volta. Então, você não tem risco nenhum aqui nessa operação, o risco é todo meu. Então, ó, clica agora no primeiro link, adquira o seu código da longevidade e coloque em prática as informações que a sua vida vai mudar para melhor, como a Sueli falando aí, ó, que já leu o código da longevidade e gostou.